Bom dia a todos, consciens e consciexes presentes. Gostaria de agradecer a oportunidade evolutiva de estar aqui compartilhando o trabalho que vem sendo desenvolvido há alguns anos sobre o ressexograma. Bom, como é que surgiu esse trabalho, né? Inicialmente, enquanto reciclante existencial, ao chegar à Conscienciologia, eu tinha assim bastante motivação e estímulo e começava a realizar diversas atividades. E, entretanto, tem a questão das marchas e contramarchas. E isso faz com que o ritmo ele não tenha a mesma cadência e desenvolvimento. Então, em uma ocasião, em 2005, subindo com o professor Valdo ali, né, logo que depois que a gente saiu do holociclo, estava conversando sobre algumas inquietações, bem pautada pela evoluciologia. E o professor Valdo virou para mim e falou assim: por que você não faz um programa de ressexes? E eu olhei aquilo assim, sabe, parece de uma murchada. Eu assim com interesse lá no cosmos, né, na cosmoética, o paradireito, as questões mais, a pensenologia. E ele me fala para fazer um programa de ressexes. Então eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada nisso. E foi aonde, na época, nós não tínhamos tantos materiais, então o trabalho bem com os 700 experimentos, os 200 teáticas, os 100 testes, e eu já vinha de um trabalho da conscienciometria. Então eu iniciei esse estudo mais técnico do que seria a aplicação, né, da ressexes. E a ideia de fazer o instrumento ressexograma dentro de um programa de ressexes, ela tem a ver muito com a minha trajetória na conscienciometria, porque eu sou voluntária desde 99, em 2001 eu já estava, em janeiro de 2001, aqui em Foz, e em 2001 foi lançado o início do trabalho do Colégio Invisível da Conscienciometria. Então, de lá para cá, é uma especialidade na qual eu tenho bastante afinidade, trabalho também, e a docência de conscienciometria. Hoje eu sou voluntária da Conscius e também tenho a oportunidade de voluntariar no CAEC. E o ressexograma, daí ele surgiu assim, mais como instrumento em 2008 e ele tinha 56 itens. Foi depois disso que ele foi sendo aplicado em 13 turmas do curso Fundamentos de Conscienciometria. Então já tivemos 13 edições e 2 ocasiões de realização do curso completo, que foi em Porto Alegre e em Curitiba, que é o programa de ressexes, né? A gente tem a realização do curso e a questão da técnica de mais um ano de vida é onde também no segundo módulo, que é a correção de rota, também é aplicado. Então já foram 7 edições. Então o instrumento ele vem sendo apresentado, utilizado e recebido essas contribuições. Eu penso que ele realmente auxilia na trajetória, né, da gente poder organizar aí a reciclagem. Bom, então vamos dar uma olhada o que nós temos aqui de apresentação. A especialidade, embora a gente esteja falando de metria, né, de ressexograma, a especialidade é a ressexologia, porque é assim, mais ampla, é um instrumento para a ressexes técnica. Nós vamos estar trabalhando aqui com a definição, os percentuais de ressexibilidade, apresentar as 10 seções do ressexograma, a orientação do preenchimento, e aí nós vamos ter uma atividade assim, bem bacana, que nós vamos ter a proposta, como vem bem do meu perfil, é a aplicação. Então nós vamos ter de 10 a 15 minutos para vocês escolherem no material que vocês receberam uma sessão para vocês fazerem o preenchimento, ou seja, o exercício do próprio preenchimento aqui, para vocês terem maior compreensão e poderem usar depois o instrumento.
nós vamos ter a síntese e a conclusão. Bom, eu acho que inicialmente, quando a gente fala em reciclagem existencial, muito se fala que de reciclagem hoje é bastante comum a gente falar em reciclagem, principalmente no processo da ecologia e tudo que a gente tem visto. Mas quando a gente fala em reciclagem existencial, nós temos uns diferenciais. Nós estamos falando de uma técnica conscienciológica. Não é simplesmente uma mudança, é algo que tem o diferencial de ser pautado em alguns instrumentos, em algum parâmetro de referência. Não são as mudanças que ocorrem naturalmente, porque isso, quando a gente conversa e fala assim, qual é a diferença da reciclagem que os meus familiares, que os meus colegas, que os meus amigos fazem e da reciclagem que um reciclante existencial faz? Então, nesse sentido, você fala, não, eles também querem melhorar. Sim. O meu irmão está lá, procurou fazer uma ampliação, uma mudança no escritório, porque ele também quer crescer, só que isso está voltado ao aspecto de bem-estar, de comodidade do intrafísico apenas. Quando a gente fala no paradigma consciencial, o nosso grande diferencial é a multidimensionalidade. Então, é a mudança do curso e perspectiva de toda a vida humana. Então, a Resexis é aplicada pela Consim, que ela se motiva a adotar um conjunto diferente e amplo de valores que vai atender não só a essa existência, mas a gente começa a pensar em revezamento existencial. A gente começa a pensar que nesse momento nós estamos interagindo não apenas com consciências, mas também com consciexes. Então a técnica da Resexis, ela visa a nossa mudança de valores com foco à aplicação da autoconscientização multidimensional no cotidiano. E isso sim requer muitas reciclagens conjuntamente, não só Resexis, mas também Resins, reciclagens intraconscienciais. Bom, e o ressexograma, então, enquanto instrumento, ele é utilizado para que a gente possa aferir o nosso índice de ressexibilidade, ou seja, a qualidade, poder acompanhar a qualidade das reciclagens que estão sendo realizadas. E ele vem em um bojo de um instrumento bastante simplificado. Ele é simples, direto, objetivo, como vocês podem estar observando. Ele tem 100 itens, enquanto o conscienciograma, nós temos o trabalho do conscienciograma com 2.000 questões. O conscienciograma, já o ressexograma são 100 itens. O conscienciograma tem 10 seções, o ressexograma também tem 10 seções. O ressexograma tem o parâmetro da desperticidade, que se a gente ainda não é desperto, pode ser que seja o nosso instrumento para que a gente atinja o complexes, porque o ressexograma ele tem o objetivo de nós termos a atingir o complexes. Então, nós temos uma proexis e o objetivo principal é que a gente chegue a ser completista. Nesse sentido, nós temos as mais diversidades, as mais distintas qualidades de proexis. Independente de qual seja, o que a gente pode estar utilizando. Então, o ressexograma, enquanto um instrumento técnico para Ressex, uma ferramenta ressexométrica, uma planilha para análise da ressexibilidade pessoal e também um aferidor autorressexológico. E esse percentual de ressexibilidade é o quanto ainda falta, mas nesse caso é um faltar, é uma lacuna positiva a ser preenchida. Então, a vertente que a gente tem é o olhar traforista, ou seja, o quanto eu tenho a qualificar para atingir metas. E essas metas, elas vêm ao encontro de uma maior homeostase, de um maior equilíbrio, de uma maior qualidade nas nossas relações, nas nossas interações. Então, o instrumento
ele avalia o índice pessoal de ressexibilidade, que é o percentual positivo. E aí sim nós temos essa diferença de meta, enquanto que no ressexograma nós temos a condição de disperticidade. Já o conscienciograma, pautado em 2.000 itens, amplia a complexidade e atende melhor a complexificação consciencial com 2.000 variáveis de abordagem. Então nós vemos já bem a diferença do bojo de um instrumento que é o ressexograma, que é um instrumento basilar, é um instrumento básico, que são as reciclagens que podem ser vistas, que elas podem ser visualizadas, enquanto que a Recim é na intraconsciencialidade e pode ter esse reflexo mais perceptivo ou menos. E quais são essas áreas de manifestação que podem ser naturalmente observadas pelos nossos colegas evolutivos a respeito das reciclagens que a gente está realizando? Então, eu faço reciclagens que podem ser observadas também pelos outros. Então, a Ressexis, ela tem essa característica de ser externa, de ser percebida pelo externo. Então, nós temos aí corpo físico, a família, a profissão, o patrimônio, a intelectualidade, a afetividade, sociabilidade, o voluntariado, o parapsiquismo e a assistencialidade. Vejam bem, essa é uma proposta de estrutura das 10 sessões. E esse instrumento, ele pode ser utilizado por vocês de um modo que vocês podem também ampliar, diversificar, trazer outras variáveis, outras sessões para análise. Então, o que é bem legal é que a gente tem esse material já disponível no site da ICGE, na versão atualizada. No site da Conscius, a gente tem a versão anterior do ressexograma. E também a gente já vai providenciar para incluir a atualização. Bom, nós vamos falar agora do preenchimento, depois apresentar uma rápida finalização. Vocês vão experimentar o ressexograma, vão preencher na prática uma sessão e aí a gente entra realmente no debate, na parte que vocês vão estar trazendo as curiosidades ou as dificuldades do preenchimento. Então, para fazer o preenchimento do ressexograma, a gente tem o parâmetro, como já foi falado, da desperticidade. Os registros para serem realizados item a item. Então, dentro do corpo físico, nós vamos ter 10 variáveis, 10 itens a serem preenchidos. Item a item, você dá a nota que vai de 0 a 100. Esse 0 a 100 é o percentual. E esse percentual, ele está relacionado à questão da nota, que é a condição mais equilibrada, mais saudável e mais positiva. E para isso, do lado, anota a casuística, a sua situação atual. O que é que está embasando essa sua nota? Por que que você diz que o seu percentual positivo em relação ao sono é de 100%? A sua situação atual? Não tenho problemas, a minha qualidade do sono é boa, não tenho problemas nem de dormir demais, nem de ter processos de insônia. Então, eu considero que é 100%. O desperto mudaria essa condição? O que tem de diferente do sono de um desperto do meu sono? Entende? Quanto esse item eu ainda me incomodo, me assedio com essa condição? Não, está tranquilo. Está tranquilo? É 100%. Não, eu tenho a melhorar. Olha, isso aqui é muito irregular, tem o processo de acordar, às vezes acordo com taquicardia. Enfim, a pessoa ela vai estar registrando na situação atual a sua condição que ela, para aquele momento, traz para você um elemento real que indica e justifica a sua nota. Então, a situação atual são pontuações baseadas em fatos, os seus fatos que dão a sustentação para aquela nota.
E às vezes, gente, é comum que você dê uma nota e na hora que vai para a justificativa, a nota tem uma mudança, ok? E então você pode reavaliar. Tem alguns itens que a gente vai falar daqui um pouco que eles são passíveis de exclusão. Ou seja, filhos. Eu não tenho filhos, a minha nota vai ser o quê? É 0? É 100? Não, esse é um item passível de ser excluído da avaliação. Pode ser 10. Você foi inversor. Não, sim, mas ele nesse caso ele é passível exatamente de ele está numa condição de ter a condição, ele não precisa ser avaliado, ele é excluído. Outra questão, aposentadoria. Nós temos um item lá na Constituição do Patrimônio, programa de aposentadoria. Uma pessoa que já é aposentada, ela precisa se avaliar? Não, ela também já está numa condição que já superou aquele item. Bom, ao final do preenchimento, vocês vão poder calcular a média utilizando uma calculadora para cada sessão, ou se estiver utilizando o instrumento eletrônico, ele já vai fazer tudo isso. Ele vai calcular a média, ele vai transpor a média para uma outra planilha que é a da síntese, já vai informar o percentual de ressequibilidade, ou seja, o quanto você ainda tem a se qualificar. A gente sugere que registre o seu nome e a data, porque a repetição do ressexograma é o que vai auxiliar que dê essa margem de acompanhar a nossa autoevolução ressexológica. Então, no decorrer das reciclagens que a gente vai realizando e da nossa trajetória, nós utilizamos vários recursos. Então, a gente tem outros instrumentos que, de repente, eu não estou conseguindo realizar algumas reciclagens, eu vou verificar que eu não estou conseguindo realizar a mudança de um item porque está faltando melhorar alguma coisa lá da minha cosmoética. Então, o outro instrumento coadjutor é o CPC. Então, a gente vai aplicando conjuntamente. Então, o ressexograma, em síntese, ele é um instrumento otimizador de ressex, tem 100 itens classificados em 10 seções e viabiliza a ressexometria técnica. Bom, antes da gente iniciar aqui, eu gostaria que vocês dessem uma olhada para conhecer. Vejam aí o ressexograma que vocês têm aí, deem uma olhada. Olha como é que ele é, o sistema ele é bastante simplificado. Vocês têm as 10 sessões e depois a síntese, ok? Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui uma sessão que é a do corpo físico e como é que a gente trabalha o preenchimento, tá? Então, nessa sessão, o que nós temos? São a alimentação, o check-up médico, dentes e gengivas. Luimara, por que no ressexograma tem dentes e gengivas? Olha só, existem problemas cardiológicos devido a questões dentárias. Óbvio que eu não sabia disso. No decorrer do ressexograma, alguém trouxe essa sugestão e devido a ter parente que estava com essa problemática. Então, são questões que às vezes a gente não conhece. E o ressexograma ele foi construído com as contribuições de várias pessoas, vários colegas no decorrer desses anos. Estética e aparência, exercício físico, higiene, relaxamento. Relaxamento? Por que relaxamento físico está aí? Vamos falar em paradigma consciencial. Vocês percebem, eu sou mais tensa. Então, a gente fala em descoincidência, que é a base para a gente vivenciar na intrafisicalidade os fenômenos parapsíquicos. Então, como é que é o desenvolvimento e o quanto eu me dou percepção de que o relaxamento físico é algo importante. Então, não é só antes de dormir aplicar a técnica do relaxamento com o objetivo da projeção, mas também para o cotidiano, essa capacidade de poder ter uma maior distensionamento da própria musculatura física. Isso vai ajudar e impactar em várias questões da emocionalidade. Também a saúde, sexualidade e sono. Bom, então vamos exemplificar.
Exercício físico, um item bem simples de avaliar. Qual é o meu percentual positivo que eu tenho de exercícios físicos? Hoje, a minha nota eu diria que está em 70%. Por quê? Qual é a minha situação atual? Eu estou realizando, eu faço pilates 2 vezes por semana. O que acontece? Luimara, por que você não dá 100%? Olha, o que a gente já sabe, já entende, é que nós temos uma necessidade de exercícios aeróbicos. Eu faço caminhadas eventuais. Então, eu não posso considerar que esteja numa condição de 100%, porque existe essa lacuna. Então, o meu registro hoje seria 70%, situação atual, pilates 2 vezes por semana, ausência, falta exercício aeróbico. Ok? Fechou? Daqui a 1 ano eu realizo o ressexograma. Eu já espero estar realizando exercícios aeróbicos com mais frequência. E aí, qual vai ser a minha avaliação? Entendeu? Esse exercício, tem regularidade? Tem outras pessoas que podem falar, não, Limara, eu faço exercício aeróbico. Entendeu? Então, tá tudo ok. E aí, você tem regularidade? A pessoa pode colocar, puxa, então a minha condição é 90%. De vez em quando passa 2 semanas, acabo deixando a desejar. Entende? Então o ressexograma ele vai ser preenchido com uma fotografia do momento. O que é que neste momento registra a sua situação em relação ao item. Check-up médico. Veja bem, check-up médico. Você faz exames com regularidade. A partir de determinada idade, para homens e mulheres, nós temos necessidade de um acompanhamento maior. Se você realiza os check-ups, tá ok. Você vai se pontuar e coloca a situação atual. Aonde é que nós vamos ver o impacto maior disso? Saúde, saúde física. Não tenho problemas nenhum de saúde. Não, eu tenho problemas de saúde. Que problemas que eu tenho? Tem um probleminha aqui de enxaqueca de vez em quando, tem problema gastrointestinal, seja qual for, você vai registrar o percentual que aquilo está positivo para você. Outro item, outra variável, vertente que a gente pode analisar é o quanto eu me assedio, certo? A alimentação. Eu considero que está positivo. Não, mas isso aí me incomoda, eu tenho que ficar em cima, o quanto eu me assedio. Já que a referência é desperticidade, eu vejo o quanto está saudável a minha alimentação, mas o quanto eu me assedio com esse item ainda. Então aí a gente tem uma margem de ver o que você vai escrever na situação atual. Aquilo que para você é expressivo. Aquilo que para você tem significado, para você estar dando essa nota. A partir do momento que a gente está tranquilo, aquilo, como a gente diz, faz com o pé nas costas. A questão do sono, não tem problema. É resolvido para mim. Então, a questão do sono, eu vou dar a nota 100%. Ok? Mas, por exemplo, Limara, a pessoa Sim? tem uma doença crônica, pelo que você está falando, se ela não tem sofrimento, ela pode dar 100%? Não, então, nesse caso, a saúde física dela é comprometida. Então, eu disse que são 2 análises. Uma é do percentual sadio, homeostático, e uma outra que você pode, que é assim, como é que está a saúde física? Se a pessoa tem uma doença crônica, ela vai pontuar que ela não tem uma saúde equilibrada 100%. E aí, do lado, ela vai escrever diabetes, por exemplo. Mas o objetivo do ressexograma não é permitir a reciclagem. Às vezes, por exemplo, assim, se a pessoa tem uma doença física crônica, ela já está controlada, ela não tem reciclagem em relação a isso, não tem melhora que ela possa fazer em relação a isso. Ela não poderia dar uma nota 100%? Não, eu acho que aí a gente vamos precisar trabalhar com a questão de coerência, né? Se a pessoa tem uma doença crônica, isso ela nós estamos falando tecnicamente em um trafar. Uma doença é um trafar somático. Se ela é crônica, a gente pode trazer a hipótese de ser um trafar paragenético.
certo? Então, a gente não vai estar trabalhando com percentual de 100%. O que acontece? É possível que se tenha uma convivência satisfatória. Porque você falou assim, Sim. que é o grau de assédio que isso traz para a pessoa, né? A outra Vamos variável. dizer que a pessoa seja diabética lá há 20 anos, igual você citou de Sim, diabetes. sim. Isso não traga mais, ela está controlada, na parte da reciclagem ela não tem nada que ela possa fazer em relação a isso. Mas ela já fez tudo que pode ser e está controlando bem a sua doença. E isso não é uma fonte de assédio para ela. Não é fonte de assédio, mas aí a gente pega a outra parte, que é a fonte de homeostasia. Então, a condição da homeostasia. Então, eu acho que ela pode dizer... Você falou da possibilidade de ser desperto, né? Sim, então, por isso sim. que eu entendi, assim, das coisas aqui que colocaria, que limitariam nesse sentido, né? Então, eu diria assim, 100% é algo, né, uma complexidade de variável para você falar que a pessoa tem uma doença crônica. Mas, se ela está vivendo bem com isso, ela pode, de repente, dar esse percentual mais elevado de nota, né? O professor Valdo não é desperto, então? Penso que sim. Então, ele poderia dar o 100% pelo convívio com uma doença crônica sem se autoassediar com isso. Eu acho que os dois jeitos estão certos. Eu só queria entender qual que é a abordagem que a gente dá, entendeu? Certo. Tipo, tanto absolutamente, olha, eu tenho um problema físico, então eu não posso dar 100%, ou o objetivo é ver o nível de assédio, de repercussão, de sofrimento que se traz para mim, e me impede de dar dispersidade. Então, só queria entender qual que são as duas abordagens que é para fazer. Não, exatamente. Eu acho que agora, eu acho que a gente está chegando num tom bem positivo, que é essa contraparte de a pessoa ter o problema e o quanto aquilo afeta e ela se assedia com a questão, seja alimentar ou saúde. Eu acho que é pertinente a colocação. Uma coisa é a patologia, outra coisa é a doença da patologia. Então, às vezes, você está em equilíbrio com a patologia. E outras vezes não. Então, o diabético, que tem a diabetes, mas ele controla, ele está fazendo a função do pâncreas dele. Mal, porque o pâncreas faz isso segunda a segunda, mas ele está fazendo. Então, em tese, ele não é um doente. Em tese. Por quê? Porque ele está se tratando. É isso que acho que a Juliana está querendo colocar como 100% de... É porque o instrumento é para você melhorar. São coisas que você precisa melhorar. Sim. Nesse caso, se a pessoa acha assim, olha, minha doença está controlada, eu vou no médico, Perfeito. eu não tenho nada a melhorar nesse sentido. Seria assim, eu tenho essa dúvida de como preencher, entendeu, na realidade? Eu penso que a gente, nesse caso, a gente colocaria a atenção à situação atual, diabetes, com acompanhamento regular. E aí você já vai impactar isso. Veja bem, isso aí já vai impactar naturalmente na alimentação, na condição do check-up médico, já vão ser vários elementos encadeados. 100%. Vai dar autocosmoética da pessoa, estou realmente fazendo, está controlando, porque exige uma disciplina nessas doenças crônicas que você tem que ter para poder fazer aquilo que o organismo faria normalmente. Então, normalmente não vai ser 100%. É muito difícil um diabético controlar 100%, está muito regradinho e tal. Mas eu acredito que se isso para ele já estiver bem resolvido, seria 100%. Eu acho que ele está em homeostase com relação à patologia que ele tem. Mesma coisa, por exemplo, um cara com um problema físico, de locomoção. Ele tem aquele problema, mas aquilo não impede ele, não tem o que fazer. Ele usa prótese, mas ele está em homeostase com aquilo ali. Aquilo ali seria um problema crônico que ele não poderia dar 100% se ele está em homeostase com aquilo? Não. Eu não sei, eu penso que poderia ser. A questão da homeostasia é o fundamental, né? Então vamos lá, e daqui a um pouco a gente já vai experimentar e vamos ampliar o debate ainda. Então, um outro exemplo da planilha, que é aqui quando a família. O primeiro item aí são os agregados, os enteados, no caso de uma pessoa que está convivendo ou casado com um companheiro que tenha filhos. Então, eles não são seus filhos, eles são seus enteados, certo? Você não está nessa condição, então você não tem que se avaliar. Você vai anotar NA e esse item não entra para o seu cálculo. A mesma coisa em relação a filhos, você não tem filhos. Gente, você não tem filhos, esse item você não se aplica para você.
Ele não entra na sua média. Você não vai dar 100% porque você não tem filhos. Nós estamos falando do ressexograma, é do reciclante, certo? Mãe, qualidade da relação. Qual é a qualidade da relação? Ah, Luimara, minha mãe já dessomou. Ok. Teve num dos cursos que a pessoa tinha uma dificuldade na relação, depois da mãe dessomada, teve projeção e teve uma reconciliação. Então, veja bem, ela não vai avaliar? Vai avaliar a qualidade da relação. Nós estamos no paradigma consciencial. Seja com sim ou com siexis, se foi sua mãe, você tem o que avaliar, certo? Pai, a mesma situação. Parentela. Por que eu vou avaliar os parentes maternos? O que está escrito aí, gente? Aí a gente vê, é o grau de afinidade e desamarração. Ou seja, ressomei, intermissivista, ressomado em um grupo karma. Qual é a minha relação com esse grupo? Que conexão que eu tenho? O que eu estou fazendo aqui? Que afinidades eu tenho com esse padrão, com esse holopensene, que para mim parece tão distante? Vamos entender um pouco melhor. E por outro lado, tá tranquila essa relação? Essa relação, ela tem uma base de interprisão muito forte ou não? Então, é isso que você vai avaliar. Esse não significa o distanciamento ou a aproximação física. Você encontra uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, eventualmente. Tem gente que fala assim, mudei para Foz, não encontro mais ninguém, Luimara. Que nota que eu dou aqui? Falei, escuta, alguém te cobra? Quando telefona, ou quando a mãe fala alguma coisa para você, fala, o tio Zezinho tá lá perguntando de você, quer saber quando você vem. Olha só, gente, se você tem demanda e não está sendo atendida, vamos ficar espertos. Tem chamamento, tem necessidade, nós temos interassistência. Então, é aí que a gente começa a ver esse grau e esse percentual, ok? E também a questão da parentela do companheiro. Luimara, agora danou-se. Não tenho companheiro, não tenho duplista, não tem ninguém. O que eu faço com esse item? Neste caso, não se aplica. Já lá na planilha da afetividade, que tem companheiro ou duplista, e a pessoa fala, não tenho companheiro, você vai falar, não se aplica? Não. Lá a gente vai falar o quê? Eu estou numa condição que não é a ideal. É dentro do que a gente entende como condição ideal, pelo paradigma consciencial, é o convívio a 2 e ter uma dupla ou um companheiro na relação. Então, se a pessoa não tem companheiro ou companheira, na planilha da afetividade, ela vai dar a nota 0 e lá vai ser computado. Já aqui é uma decorrência, não tem, nesse caso você já vai colocar não se aplica, tá ok? E aqui só mais um outro exemplo que a gente tem é na planilha do patrimônio. Vocês têm as 10 planilhas e aqui a gente vai passar o exemplo aqui que nós podemos falar, bem imóvel. Seja casa própria, no caso casa, apartamento, enfim. A pessoa tem, qual é a nota que ela dá? 100%. É só isso que quer saber. Você tem casa própria? Ok. Não, eu não tenho. Gente, não tem uma base física. Então, você ainda não está consolidando uma condição que é bastante positiva e desejável. Não tem, é 0. Luimara, 0? Sim, não tenho essa condição. Eu financiei, estou pagando. Ok. Qual o percentual que já é seu e qual o percentual que é do banco? Essa casa tem um percentual. Olha, já paguei metade, 50%. Não, eu comecei a pagar, paguei 20%. Então, 80% da sua casa é do banco, não é sua. Certo? Então, você avalia a situação atual, vejam bem, e daqui um pouco essa situação muda. Por isso que o ressexograma é um instrumento muito dinâmico. A sua situação muda. Você tem companheiro hoje, depois não tem. Hoje é 100% uma relação, e aí você avalia outras variáveis. Daqui um pouco não tem, certo? E aí a gente tem esse dinamismo. Eu queria entender mais a questão da casa própria, porque eu entendo bem a questão do pé de meia. Quer dizer, e muitas das pessoas dentro da economia, algumas pessoas, elas não compram casas.
Elas têm uma condição financeira, um pé de meia, e elas não compram casas. Elas moram, elas alugam casas, constrói a base física delas, e, quer dizer, mas não são dependentes, né? Uhum. Então, eu queria ver essa condição, como é que você pensou ela? Olha só, então vamos olhar ali na planilha, no outro item que nós temos ali na planilha. Vejam só, nós temos ali o que refere-se ao pé de meia que você está colocando, aplicações financeiras e outros investimentos. Então, aqui ela pode ter esse imóvel que ela aluga. É isso que você, né? Ou ela tem ações, ou ela tem outros investimentos. Agora, em relação à questão do bem imóvel, como casa própria para a moradia, nós entendemos que, quando nós estamos falando de TENEPS, nós estamos falando de ter uma base física, sim. E o fato da pessoa estar utilizando isso de uma forma economicamente viável é uma opção dela. É que vendo, também avaliando o que a Juliana estava falando aqui e pensando um pouco mais sobre Ressex, né? Reciclagem, algumas coisas talvez não sejam tão necessárias para a desperdicidade. Então, assim, ter a base física, ela pode ser importante em algumas situações, em outras, talvez, pode não ser necessário. Então, é isso que eu estou querendo avaliar também, porque essa visão que ela deu, eu gostei, assim, sim, porque ampliou um pouco. Hoje, se a questão é ser mais homeostático e atingir a desperdicidade... Veja bem, atingir o complexes. A referência do ressexograma, a referência de perfil na escala evolutiva é a desperdicidade. Agora, o nosso objetivo é o complexes. E aí, eu entendo que para o complexes, e aí a gente tem aí no final uma fala do professor Valdo no manual da Proexis. Se vocês virem na última página, onde fala autoproexis. Seja qual for a sua proexis, o seu objetivo será sempre alcançar a desperdicidade se você não é um ser desperto. Então, antes mesmo de verificar, de ter a clareza dessa informação pelo manual de Proexis, né? Porque eu já tinha lido isso, mas o fato de ler não significa introjetar. Eu já tinha entendido que, no meu caso, a desperdicidade ela se faz necessária, é um meio. Porque, enquanto reciclante, com 2 filhos, na época filhos pequenos, a condição de uma separação, as questões profissionais, enfim, eu entendi que eu precisava de ter essa condição da desperdicidade para melhorar o meu convívio com os deslindes das interprisões. Então, foi nesse sentido que, para minha condição, eu entendo a desperdicidade enquanto um instrumento e um meio para o complexes. Vejam bem, não é algo que eu busco a desperdicidade, eu vejo que eu busco o complexes. E a desperdicidade está nesse caminhar. Penso que nós podemos ter condições um tanto diferentes aí, com essa flexibilidade. Talvez uma então, se a pessoa não está, se assediando, aquilo está positivo e o complexo dela não depende, a gente faz o quê? A gente faz essas adaptações do uso do instrumento que é o ressexograma. O ressexograma é para você. É uma sugestão, porque pode ser que uma coisa que eu acho bem importante, a pessoa ter essa independência, né? Ela ter o espaço físico dela. Sim, a base, né? Diferente da casa de própria. Certo. Então, poderia ser uma mudança pequena, mas que faz você ter o seu espaço próprio. Então, a gente poderia mudar e ser base física? Base física. Eu acho, faz sentido. bem imóvel, Faz sentido, gente. Vocês viram? É assim que o ressexograma caminha. Na economia discutido. Isso, é discutido, porque às vezes é muito mais producente você morar 30, 40, 50 anos, a vida inteira numa casa, mas que ela é alugada, do que você comprar. Essa cultura da compra é uma cultura muito latina, né? E a gente vê aí para fora que a pessoa às vezes constrói uma casa e aluga ad eterno, quer dizer, aos que investem e constroem e alugam, e aqueles que alugam para sempre.
Tem gente que vive 40, 50 anos. Se for colocar na ponta do lápis mesmo, você pegar R$1 milhão e dar numa casa, você consegue viver 60 anos numa casa pagando R$1.000. E às vezes é o aluguel. Então, isso é uma questão cultural, mas eu entendo que a base física, né, como tem outro item aqui também, da questão do escritório, da base mental somática da pessoa, eu acho que isso tem que ser colocado de uma maneira que seja mais flexibilizada, não pode ser... Senão você tira do jogo as pessoas que moram de aluguel e que são super completistas e tem, né, inclusive não precisa tanto da condição financeira em si, são muito mais produtivos, né, em vários setores, inclusive na questão energética, na questão de assistência, e que não precisam, não fazem tanto uso da questão do dinheiro, mas tem uma base física, tem uma organização. Eu acho que tudo isso a gente tem que ficar atentos para a gente não ter um equívoco que é da gente assim flexibilizar certas situações em que a pessoa ela pode achar que está muito bem e de repente pedem a casa ou pede o apartamento e aí ela acaba tendo toda uma desarrumação da própria vida nessa condição. Gente, eu vou dar uma continuada aqui para a gente ver agora a síntese. A gente vai precisar dar uma fechada para vocês exercitarem e aí eu vou pedir para você perguntar, aí depois a gente já encerra e vocês aplicam para a gente abrir, senão vocês não vão ter oportunidade que é de aplicar o ressexograma em si. Pode falar. Sim. Dar uma contribuição nesse sentido, do meu entendimento, né? Posso estar enganado também, mas como você colocou como a técnica da ressexis, né? E aí me parece que essas colocações, esse debate está tendo, ele tem uma relação também com a tecnicidade. Então me parece aqui que você colocou a condição mais otimizada. Sim. Então assim, a gente buscar olhar, talvez vai até um pouco além de atingir a dispersidade ou atingir o complexo. Vai na condição da pessoa buscar a condição mais otimizada dentro das possibilidades existenciais que ela tem, para ela fazer assistência, para ela ampliar até além dessas condições. Então, esses elementos que a gente está debatendo, a condição de técnica, muitas vezes ela vai pedir, como você falou, não é você deixar ser muito rígido, né? Mas você ter essa condição ideal, digamos assim. E aí ela não quer dizer que vai ser a condição sine qua non para todos, mas se você conseguir atingir essa condição ideal, digamos que você vai ter um patamar de possibilidades maiores. Não sei se ficou claro. Assim, ficou claro e até me deu uma outra visão, sabe, a hora que você foi falando. Porque o instrumento, ele tem, assim, muitos itens. Você chega lá na intelectualidade e fala biblioteca pessoal e cosmograma. Gente, nós estamos aqui, a gente entende um valor e significado disso. Você precisa ter uma biblioteca para ser desperto? Não. Mas agora, quando a gente está aplicando, a gente está passando assim, foram colocados os elementos que nós entendemos estarem, ou melhor, que eu entendi e os colegas vêm contribuindo, né, para que a gente entenda que tem uma condição de pegar as mais amplas variáveis. Eu gostaria de caminhar um pouquinho, gente, senão a gente fica... Ok? Então vamos para a síntese. O que é que nós vamos chegar? Depois que preencheu tudo, vai ter o percentual que você se deu de nota, que é o seu percentual que você está positivo em relação ao corpo físico, as 10 variáveis sintetizadas. E o percentual de ressexibilidade, o quanto ainda tem para caminhar. E por último ali o percentual final. Aí a gente tem o meu exemplo, eu peguei 2 exemplos, de 2011, tá? Onde a questão... essas variáveis, com uma média geral de 52,8%, ou seja, quanto eu tinha para ressexibilidade, para caminhar? 48,2%. E aí, em 2015, 4 anos depois, o que aconteceu? Aí nessa planilha já tinha o percentual do lado, ou veja, a planilha já estava mudando.
Os itens também, no 2011, tinham, eu acho que, se não me engano, eram 75 itens na planilha de 2011. Na planilha de 2015, ela já estava com os 100 itens. Então, o percentual aí, a média geral, de 77,38%, ou seja, um percentual de ressexibilidade de 22%. Agora, o que é importante estar verificando? O cotejo, a hora que a gente vê as nossas caminhadas, não significa que está sempre positivo e operante em todos os itens. Dá uma olhada só. O que nós tínhamos ali, está em azul, em 2011 e 2015. Esse é o percentual de ressexibilidade, ou seja, o quanto se tem para reciclar, o quanto eu tinha, né, para reciclar. Então, vamos dar uma olhada no item aí que nós temos do parapsiquismo. Era o mais deficitário. Sim. Não, essa aqui é o percentual do que tem a melhorar. Por isso que na outra é o percentual positivo. Então, o meu percentual positivo do parapsiquismo, entende? Olha só, para 2015, o percentual de ressexibilidade, ele diminuiu bastante. Fazendo o cotejo, já a sociabilidade, ela estava... Quer dizer que eu melhorei no parapsiquismo. Se você tem menos potencial de Isso. Então, na sua avaliação ali, quer dizer que você tem menos a melhorar hoje em dia? Em relação ao parapsiquismo. Tá, entendi. Já em relação à sociabilidade, gente, dá uma olhada o que aconteceu. 2011, a minha sociabilidade era mais bacana. A minha avaliação, quando chegou 2015, a minha sociabilidade, ela não estava, entendeu? Reduziu. Então, a minha avaliação, o meu acompanhamento, o que eu percebi? Percebi que houve um maior investimento. O que a gente faz, o ressexograma, ele transparece. Porque aonde eu investi, a gente consegue enxergar. Sociabilidade intrafísica, né? Porque se aumentou seu parapsiquismo, aumentou sua parasociabilidade. Um dos itens do ressexograma é da parasociologia. Um dos itens. Mas os outros 9 não. Você tem razão. Um dos itens. Entretanto, os outros 9, eles acabaram com um restringimento. Posso dar só nesse dado aí? Sim. Eu não acho isso um dado verdadeiro. Eu acho que isso é um dado de acomodação. Na realidade, é o dado da visão que a gente tem sobre determinado tipo de coisa, de validade ali. Por exemplo, se eu tenho um patamar que eu julgo ser o patamar máximo para mim, de 100, mas ele pode não ser o meu patamar de ressexibilidade. Entende? É uma questão, a gente estava até discutindo ontem no Clube do Livro a questão da normose. É a média geral daquilo que você acha que você pode alcançar. Então, nesse aspecto, sim, você diminuindo ali, você, na realidade, aumentou o seu parapsiquismo. Mas é o limite? Entende? Então, não sei se ele é um dado ao contrário, né? Eu não estou entendendo muito como é que funcionaria isso para você saber o grau de o que você ainda tem para progredir. Porque parece assim que você está chegando no limite que você estabeleceu para você. Então, está diminuindo ali o grau de que você pode melhorar. Mas será que é isso? Vamos aplicar o ressexograma para a gente poder ter, porque exatamente quando a gente, nós estamos falando na parte da teoria, a gente aplicando, a gente vai poder inclusive ampliar esse debate, você vai escolher uma sessão e você aplica, e aí a gente já passa para isso. Senão a gente vai ficar teóricos aqui, e o meu caminhar, ele sempre pautou pela condição de experimentar. Inclusive, colocações que vocês estão dando já vão contribuir com a própria revisão do ressexograma. E foi assim que ele foi crescendo ao longo desse período. Então, veja só, vamos lá, o que nós temos aqui é o índice de ressexibilidade enquanto resultado final, indicando esse percentual e propiciando aí sim a auto-organização e definição das prioridades. Que prioridades que eu tenho para realizar um planejamento para reciclagem pessoal? No que é que eu vou investir mais? Depois que eu terminei o ressexograma, o que eu faço? Ah, acabei de fazer o ressexograma. Ok, meu percentual é X. E daí? O que isso muda a minha vida? Nada. É só uma aferição. Então, após
aplicar o ressexograma, aí sim, com vistas a realizar a reciclagem autoprogramada e minimizar o risco de dispersão, aí você faz um plano de ação. E esse plano de ação, sendo com uma única ação para cada uma das 10 áreas. E isso deixa em local visível para você. A proposta é que se faça a reciclagem em 1 ano. Entende? A proposta é o seguinte: o que eu posso fazer em relação ao corpo físico? Uma ação que eu tenha motivação para me comprometer e realizar em 1 ano. Gente, por que é que nós estamos falando em motivação? Porque eu já vi muito e já passei muito ao longo desses anos de experimentar, de colocar lá para o ressexograma e ver que não caminhava. E não caminhava e eu me frustrava. Então, o que eu percebi? A gente tem um nível, muitas vezes, de autocobrança exagerado. Existe um verbete do professor Valdo que é a reciclagem prazerosa, que é uma conduta técnica capaz de unir a utilidade da renovação da vida à condição de prazer pessoal na planificação e no desenvolvimento teático da maioria das manifestações pensênicas mais relevantes. Então, eu optei por trabalhar o ressexograma enquanto um instrumento traforista, enquanto um instrumento motivador, porque a gente vai precisar fazer reciclagens para toda essa existência. E aí, se eu me motivo e eu faço uma reciclagem em 1 ano em relação por exemplo, o exercício físico, aquela conquista, ela me energiza, aumenta a minha autoestima, a minha autoimagem, meu autoconceito. Eu fico uma pessoa entendendo que eu tenho mais a autoconfiança mais qualificada. Isso me dá mais motivação para ir caminhando em outros e aprofundando em outros patamares. Então, a proposta é, faz uma ação, vocês viram ali como é que é? São 10 ações, você realiza, anota ali a data, coloca isso em mural e vamos em frente. Tem uma interação com a técnica de mais de 1 ano de vida intrafísica, então, você acha? Esse ressexograma? A técnica é diferente, a gente trabalha lá, porque a técnica de mais 1 ano de vida, você pega uma meta, né? Eu digo assim, você tem uma visão, estabelece, e aí na técnica de mais 1 ano de vida, na verdade você vai reorganizar a sua vida como se você fosse dessomar. Desculpa, não é uma meta, você pode colocar algumas metas, mas a técnica de mais 1 ano de vida, você tem a perspectiva de dessoma, então você prepara tudo e se organiza para sua ausência após aquele período. Já o ressexograma é continuado, então a visão é de continuar. Essa é a diferença. Em síntese, o uso reiterado do ressexograma auxilia o reciclante existencial a manter a visão de conjunto e o ritmo da autorrenovação, possibilitando autoprogramar-se para alcançar o complexes. Bom, nós temos aí referências bibliográficas, tem o artigo do programa de Ressex, que está na revista Consciência, o conscienciograma, inclusive o verbete, vários verbetes da enciclopédia, e inclusive o verbete do ressexograma, que aconteceu uma sincronicidade, foi apresentado no domingo passado. Então, a tertúlia matinal já estava agendada, o verbete não estava agendado e aconteceu esse sinergismo e ele foi, eu tive a oportunidade de apresentar. E os 700? Bom, gente, então, agora nós vamos entrar o aquecimento para ampliar o nosso debate. O que eu gostaria? De sugerir que vocês escolham uma das 10 sessões. Aí, aquela que você gostaria de trabalhar nesse momento, você anota o seu percentual de 0 a 100, pega o instrumento, qual é o seu percentual, leve em consideração esses 2 itens que nós falamos, condição mais homeostática, mais saudável, em contrapartida do quanto você se assedia com o item, ok? Levem essas 2 variáveis para analisar. Resistam à tentação de correr a nota. Porque essa é uma tentação. As pessoas pegam e só dá o percentual. Terminei. Dá a nota. Então, o que faz a referência? Nós somos autopesquisadores, né? Em tese. Então, o que dá o elemento maior para a gente fazer a autopesquisa?
é o que a gente tem de registros do nosso crescendo. Então, dá a nota, coloca a situação atual sinteticamente. Na planilha eletrônica, esse espaço é variável, ele amplia. Na planilha eletrônica, você pode escrever uma página da situação atual, certo? Você vai ter lá o espaço. Aqui não, o nosso espaço está limitado. Então, coloquem palavras-chave que tragam para você a informação que justifica e que embasa aquela nota. A gente vai dar aqui pelo menos 10 minutos, vocês trabalhem aí. Vamos entrar num campo autoconscienciométrico, num campo reflexivo, ressexométrico, e aí a gente volta, aí sim, para o debate, para trazer, para ampliação, questionamentos. Pode ser, pessoal? Essa é a proposta que a gente tem aí. Vocês vão ver que agora vão surgir as dúvidas, é na aplicação. Nos cursos, a gente tem como transitar e trabalhar individualmente. Já aqui, a gente vai precisar fazer isso daqui 10 minutinhos.
Ok. Como estamos? Deu tempo aí para preencher? Bom, então, agora podemos ampliar as nossas variáveis aí de debate. Como foi a experiência? Quem gostaria de trazer? É uma amostra, né? Nós são 10 sessões, mas agora vocês tiveram a oportunidade de trabalhar uma das sessões, uma área de manifestação. Pois não? A gente fala o que fez aqui, como é que é? Como foi? O que você achou? Que agora sim, agora a gente vai trabalhar, ampliar, né? É muito subjetivo, assim, né? Pessoal sim, mesmo, né? Sim. Complicado. Eu fiz aqui, fiz 2, na realidade. Fiz da profissão e fiz da família. Aí fiz 2, não fiz da profissão. Vou falar da profissão primeiro. Calculei a média total em 44,5%. É baixa? Achei baixa, achei que era melhor. É isso que acontece quando a gente preenche. Então, você se posiciona dentro de uma condição ali. E tem o grau de satisfação, né? A pessoa, assim, está trabalhando um monte, está lá ganhando dinheiro, mas, puxa, eu queria estar em outra coisa. Aí você vê, assim, que tem uma variável, aquilo que você fala que... Eu fico surpreso porque dá 55,5% de ressexibilidade ainda. Eu achei que estava mais ou menos bom. Eu achei que estava 70%, quando eu vi com 44,5%. Então, Alan, essas são as surpresas que o ressexograma traz em termos de autorrealismo, porque é você que está dando o percentual, você tem uma referência. Vocês vejam, é uma referência mais pautada no que a gente tem de mais próximo, que é a desperticidade. Imagina se a gente colocasse a referência do serenão. Aí eu acho que, assim, para esse instrumento, que é o basilar, ela ficaria mais subjetiva. Então, você colocou a referência, a nosso desafio é trazer para a objetividade de uma nota. Mas por que uma nota? Porque a nota, ela reflete um posicionamento. Ela é o meu posicionamento hoje, aqui, agora, em relação a esse item. E essas surpresas, elas fazem com que a pessoa, ela realmente tome, às vezes, aquilo que eu falei, em 2011, eu tive um percentual e alguns impactos ali. Aí você vai fazer investimento. Em que você vai investir para reciclar? E às vezes a gente percebe que uma reciclagem em um item, ele vai ter repercussão em vários. Então a gente vai verificar isso. Mas diga, o que você menos aí, o que você acha que te traz mais motivação dentro desse contexto? Na realidade, assim, eu tenho tido mais espaço de tempo, né? E acho que isso, eu botei aqui uma nota 40 para a carga horária. Eu acho que eu trabalho pouco. Né? Então, isso entendi. me deu uma... Entende? Bom, tem algumas outras coisas, assim, perspectiva profissional. Eu faço o que eu faço. Tem algumas coisas que poderia fazer a mais, mas também não vejo assim... Tá, mas olha só, então aí a gente vê, exatamente, perspectiva profissional. Já estou médico, estável, agora poderia falar assim, médico recém-formado, entendeu? Qual é a perspectiva profissional? É diferente. Então, se você está com uma condição já estabilizada e positiva, você está avaliando o percentual positivo. Essa nota, penso eu, que é mais positiva. Faz sentido, gente? Estão entendendo? A pessoa já está, a perspectiva profissional, ela já está estável, já está bem. É diferente. Então, a gente está falando que a sua perspectiva, ela é de estabilidade positiva e operante. Ok? Eu só gostaria de fazer uma observação do seguinte: se você acha que está trabalhando pouco, seria interessante você observar os outros itens. Porque, por exemplo, o trabalho tem um objetivo na ProEx. Se você está recebendo o suficiente para se manter, para realizar a sua ProEx, fazer o pé de meia,
Você não é uma pessoa que é cobrada pelos colegas, olha, você precisa ajudar mais a gente, você não faz parte de um grupo. Não sei, tem que ver, porque se for só isso isoladamente, talvez você Pode ser que precisaria esse fazer tempo uma... seria outra, Você em outra teria que- linha de ProEx que eu deveria Você estar teria que pensar atuando, se né? você não deveria estar fazendo outra coisa, talvez, com o seu tempo. Se todos os outros itens estão bons, não sei, é uma reflexão, né? Uma outra análise que eu faço é em relação à disponibilidade de tempo. Eu vejo a disponibilidade de tempo como algo positivo, entende? Se o seu trabalho é realizado, veja bem, a carga horária de trabalho. Se você tem uma baixa carga horária de trabalho com um alto rendimento, a nota é positiva, é mais alta. Agora, a carga horária aí de trabalho não significa... Eu penso que é muito complexo a pessoa que tem uma jornada de 44 horas semanais, veja bem, 44 horas mais intervalo de almoço, ou seja, o tempo que nós temos ainda para família, para corpo físico, para afetividade, para sociabilidade, para voluntariado. Está entendendo? Então, nesse sentido, a carga horária menor, com um rendimento e retorno, como bem colocado pela Juliana, o retorno disso, e aí aquilo que a gente falou, retorno não só financeiro, retorno proexológico. Quando a gente trabalha a planilha como um todo, você vai verificar, olha o item, o depois, patrimônio. No patrimônio, o número 10 é a utilização proexológica. Estou muito bem, tudo estável, mas não faço nem a inscrição do Amigos da Enciclopédia. Um exemplo básico nosso aqui, entendeu? Então, utilização proexológica do seu patrimônio. Vocês veem que vocês tiveram a oportunidade de fazer um item, mas a hora que a gente faz os 10, preenche os 100 itens, a gente faz o quê, gente? A gente começa a entrelaçar, começa a verificar o impacto de uma situação na outra. É que um item desse, às vezes, ele se reflete no outro de uma maneira, não é linear, mas, né, por exemplo, esse retorno assistencial, retorno financeiro com a questão da carga horária de trabalho e mesmo a satisfação pessoal, quer dizer, Sim. isso tem que ter uma certa coerência entre eles, que senão você vê os furos, né? Você vê que pode ter algum furo nisso aí, por exemplo, a tendência ao workaholismo, talvez até eu acho que eu trabalhe pouco. Mas será que eu trabalho pouco ou será que eu tenho uma tendência a achar que eu trabalho pouco porque eu sou um cara meio tendente a ser workaholic? Então tem que ir atrás essa questão disso, que né? você trouxe Perfeito. logo no início, que é o processo da subjetividade. É isso. E o processo da subjetividade, que eu achei interessante na minha experiência com conscienciograma, com essas questões de... Porque é muito subjetivo. Como é que eu vou falar sobre mim mesmo? Como é que eu vou pensar sobre essa questão que está sendo colocada? Isso é subjetivo. Então, eu começo a ampliar a partir do exercício de fazer várias vezes, que eu vou pensar de maneira diferente sobre o instrumento. E eu acho que aqui, por exemplo, nesse instrumento, eu tive dificuldade, apesar de já ter usado ele, eu já tive dificuldade nessa questão de perspectiva profissional, porque é o subjetivo do subjetivo, perspectiva profissional. Eu senti uma certa dificuldade. Quando você fala da carga horária de trabalho, eu acho que tem essa relação com qual o nível de satisfação que eu estou tendo, né? Como eu avalio aquilo dentro da minha ProEx, da minha Complex, né? Por exemplo, no meu caso, eu também avaliei aumentar o nível, né? Porque no balanço de descanso e daquilo que eu posso dar de assistência, eu acho que eu posso aumentar. Ainda não está suficiente. Mas se estivesse passando, tem gente que dá muito, deveria diminuir, né? Então, é essa análise. Eu não preciso dar muito aqui, mas eu dou em outro local. Eu estou satisfeito com a carga horária que eu estou aqui. Eu estou com 10 horas, vamos supor. 10 horas semanais, mas eu estou satisfeito com isso. Com o rendimento, que é toda essa análise. Com o que repercute de retorno financeiro. Aí a gente começa a fazer o seguinte, o ressexograma, por ser tão simplificado e fácil de realizar, ele trabalha na auto-pares.
ele trabalha na AutoTares de um modo mais imediato, entende? E é aquilo que eu falei, às vezes você não pensou nesse item. Não, eu não pensei sobre isso. Não, o que eu estou fazendo? Então, refletir e entrecruzar o impacto de um item lá no outro, tem gente que falou assim, olha lá, minha dedicação, a minha nota do voluntariado está excelente, mas a hora que eu olhei na família, falou, puxa vida, Luimara, e o negócio está coerente. Está coerente, por quê? Porque eu estou me dedicando, estou investindo, estou fazendo isso nessa área, mas a outra, simplesmente eu deixei de lado. Então, o ressexograma enquanto espelho, é um espelho de retratar de um modo bastante direto, objetivo. Achei muito oportuna a sua análise e a sua contribuição. Luimara, entendeu? só Nesse uma sentido. coisa, nessa perspectiva profissional, o que realmente isso, porque não é tão objetivo. Veja bem, é como eu falei, gente, a pessoa está preenchendo o ressexograma, ela está com a profissão já estabilizada, ela tem um ganho, ela tem uma satisfação e para ela uma perspectiva profissional é manter o que ela vem fazendo. Então ela não tem uma perspectiva. Mas agora a gente vê o que nós temos muitos colegas, que a pessoa ela olha para a profissão e ela vê que ela tem que crescer, ela tem que fazer alguma coisa. Então ela tem que fazer um mestrado. É porque do crescimento, Limara, tem o item que você fez ali, ó, na profissão, o item 4, crescimento pessoal. Talvez pudesse ser crescimento profissional daí. Aí, essa questão da estabilidade, né? Ou outra palavra que você achar melhor. Porque as perspectivas, eu entendo assim, a perspectiva é a questão do futuro, né? É isso mesmo, mas é essa a ideia. A ideia vai que a minha perspectiva é que eu vou aposentar ano que vem. Isso, para mim, acho que é positivo. Sim. Mas, profissionalmente, é um pouco complicado. Dá uma intenção, assim, de... Se você vai ter novas chances... Aspiração profissional de alguma coisa a mais. Exato. Pode pensar em concluir esse ciclo bem concluído. Então, você pode pensar positivamente nessa perspectiva. Pode estar pensando em estar concluindo um ciclo. Mas o que isso diz sobre você, entendeu? Vamos é o lá. aferir. Isso, porque aqui vamos não lá. está dizendo, uma perspectiva, ela não diz muito sobre você. É muito Gente, amplo, a pessoa não está formada, ela está fazendo a faculdade. Qual a perspectiva profissional? A pessoa recém-formou, entende? Ela tá desempregada. Gente, então o ressexograma, ele é bem diversificado. A pessoa está desempregada. Quantas pessoas vocês acham que têm a possibilidade de estar preenchendo o ressexograma e estarem desempregadas? Qual a perspectiva profissional que ela tem? Agora, o crescimento pessoal é literalmente, o quanto agrega a minha intraconsciencialidade o trabalho que eu realizo. Esse é crescimento pessoal a partir da profissão. Seria Quanto agrega, quanto auxilia. A ambição profissional que a pessoa tenha? Não. A perspectiva é como eu me vejo no futuro, certo? Etimologicamente, só para a gente... Dizer, a minha visão... Eu acho que tem a ver com a palavra. Perspectiva é ponto de vista. É um ângulo de visão. É uma perspectiva. Então, assim, é bem subjetivo para você colocar... Assim, eu também tive dificuldade nessa... Certo. Porque você pode não ter uma perspectiva, um ângulo de visão de precisar melhorar em nada aquilo ali. Então, perfeito. Qual seria a nota? 100%. Acabou. Resolvido. Próximo item, a satisfação pessoal. Eu penso um pouco diferente disso, assim, porque olha só, eu estou fazendo meu voluntariado, estou me dedicando, acho que estou dentro da minha linha de ProEx e a minha perspectiva profissional, aquilo que eu estou vendo, ele contempla todas as necessidades para esse momento. Mas participei de alguns cursos e descobri então que eu vou ter que ir para a África. E aí, o que eu vou ter que fazer para poder bancar esse projeto? Né? Então, essa questão do momento, né? Por isso a questão do momento. Bom, a minha perspectiva profissional relacionada à minha ProEx, ou a minha tranquilidade,
Então, essa questão do momento é fundamental. Uma coisa que eu também pensei quando você falou da casa, eu penso assim, de fato, mudando, né? Voltando assim, a minha perspectiva profissional, ela me permite comprar o meu imóvel, porque eu posso até alugar, mas aí eu estou alugando, a hora que assentou a coisa, a pessoa diz, olha, vendi o imóvel, você vai ter que sair. Lá vai eu ter que ir para outro imóvel. Então, a minha perspectiva, né, minha perspectiva profissional, ela me permite eu me programar e ter uma tranquilidade? Ela me permite ter uma reserva? Ela me permite planejar, diminuir a carga de trabalho? Né? Então, isso é claro que é um critério subjetivo, né? Mas dentro do objetivo da pessoa, da objetividade dela. Quando você falou de várias coisas. E aí, eu pergunto se isso que você está falando, porque tem uma área que é satisfação pessoal. Quanto eu estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Outra área é o quanto eu estou motivado para coisas novas, né? Então, aí tem relação com a minha ambição profissional. Então, eu vejo várias coisas aí dentro. A perspectiva em si... Talvez eu vou dar uma olhada, gente, pelo que vocês estão trazendo, vou dar uma olhada realmente se tem outros sinônimos ou outro termo que dê mais horizonte profissional, entende? Porque a ideia é do avanço. A ideia realmente, dentro da minha profissão, eu tenho a avançar, se já está, gente, tudo positivo e operante, tá ok. Avalia-se nesse sentido e vamos, entende? Agora não, na minha profissão eu ainda tenho muito a caminhar. Mas ok, Ana, o que você tem aí? Como foi o que você gostaria de contribuir? Oi, sim. Então, eu estava ouvindo agora a questão do debate, eu acho que é importante não só a questão do sinônimo, e a gente também traduzir isso para o entendimento pessoal, né? A perspectiva, na minha concepção, é assim, nesse momento eu estou satisfeita, eu estou trabalhando pouco, eu estou trabalhando muito, eu vou melhorar ou não. Então, eu acho que isso é uma questão muito de levar no momento, né? Então, assim, meu objetivo, naquele momento está alcançado, mas e aí eu não vou melhorar mais? Eu vou... Porque eu acho que o que falta, não estou falando da minha experiência, é a questão da visão, do conjunto. Então, assim, se conseguiu chegar num patamar de que trabalha pouco e isso banca, beleza, ótimo. Como que eu faço daí em diante? Isso foi o que me veio agora. Eu não preenchi esse Qual item, você trabalhou? Eu fiz o corpo físico, que é o que eu estou vivenciando no momento, que é uma questão de mudança pessoal mesmo, de relação de alimentação, de check-up de saúde, enfim, em decorrência de problemas de saúde que eu vim enfrentando, né? Então, assim, só ali eu parei, olhei, assim, fui vendo o que eu ia escolher, daí eu digo, não, vou no primeiro. E aí eu me deparei, assim, com uma necessidade imensa de outras coisas que eu já venho vivenciando, né? Então, assim, a questão de focar nas coisas que são realmente prioridade, que é tudo um conjunto de coisas, né? Que vai afetando tudo. E a saúde, claro que ela é primordial, porque sem saúde a gente não consegue fazer muitas outras coisas. Nem levar direito tudo, que é questão profissional, a questão, né, de família, de assistência, nem de nada. Se tu não está bem, então tu não consegue fazer nada. E aí, assim, cheguei num momento que eu tive que priorizar só a saúde, e agora estou num momento que eu tenho que começar a priorizar outras coisas. Então, assim, veio muito a calhar isso, muito importante, muito à tua cara, para mim, que acompanho isso já, né, há alguns anos. Mais então, de década. Assim, é muito, assim, por mais que na concepção de quem trabalha com conscienciometria isso seja basilar, como você fala, não é uma coisa fácil e não é simples. Entendeu? Você conseguir chegar num patamar de você ter uma agenda, de você conseguir superar coisas, né, de dificuldade do dia a dia, porque às vezes a gente nem tem o conhecimento de que aquilo é uma dificuldade. Você vai levando, vai fazendo e não dimensiona as coisas que faz. Então, assim, acho que é fundamental, acho que é muito importante para muita gente, vai ajudar muita gente, está ajudando e meus parabéns mais uma vez que você Obrigada, se superou. Ana, obrigada. Pode falar, Júnior.
Posso falar? Sim. Não, eu estava ouvindo vocês comentando, e acho que um ponto importante para conseguir comentar seria a questão de eu ter clareza nos meus próprios valores, ou nos meus valores, melhor dizendo. Então, acho que antes mesmo de eu até preencher esse questionário e fazer esse trabalho, seria ter essa clareza ou fazer esse exercício de reflexão para ver quais são os valores nesse sentido, ou seja, o que daquilo que está ali, o que é realmente importante para mim, o que é o meu objetivo a chegar naquele ponto. Porque daí, a partir desse referencial, que eu vou conseguir ter uma mensuração de qual positivo, qual a porcentagem que eu vou chegar. Às vezes, para uma pessoa, na questão profissional, o objetivo dela, ou, no caso, o que ela se entende é uma estabilidade, uma continuidade no que ela está fazendo. Então, a perspectiva de trabalho dela naquele momento é a manutenção dessa situação. Já para outras pessoas, o objetivo, o valor que ela tem é diferente. Então, daí a mensuração, a porcentagem vai ser diferente. Então, acho que interessante seria, até antes da pessoa preencher esse reflexograma, seria fazer um questionário de valores, ou até mesmo fazer um instrumento para ser Agora, é interessante avaliado. o que você está trazendo, porque isso pode ser de mão dupla. Você fazer antes, ou você, pelo preenchimento do reflexograma, ele faz a evidenciação dos seus valores, que é naquilo que você realmente investe e que o resultado está ali. Agora, quando nós estamos falando de conscienciologia, gente, independente da profissão, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos atrás do quê? De qualificar a nossa interassistencialidade, de melhorar a nossa assistência. E é dar e receber. Dar e receber. E a questão parapsíquica, que é o outro item fundamental, a questão do parapsiquismo. Então, a pessoa ela pode estar muito focada, ela fala assim, não, eu sou um reciclante. E aí tem uma outra surpresa, o reflexograma, ele não necessariamente só é útil ao reciclante. Nós temos o invexograma, do qual o parâmetro também é a desperdicidade, mas o invexograma é um outro instrumento muito bacana que trabalha com metas dentro de faixas etárias. E a gente já teve a oportunidade de ter colegas inversores que estavam fazendo cursos da Conscius, aplicaram o reflexograma e viram a utilidade também desse preenchimento. Então, eu, enquanto reciclante, trouxe a proposta do reflexograma, mas ele não é exclusivo para apenas a aplicação pelos reciclantes. No caso dos reciclantes, o fato que foi comentado pela Ana de levar direito é a grande dificuldade, que é o que eu estava mencionando. Você está produzindo um livro, já estava trabalhando, estava num percentual bem satisfatório e, de repente, teve algumas outras situações. Eu tive a oportunidade de ter o meu pai em casa, teve um AVC, e aí ele ficou 102 dias em Foz, teve 30 dias de hospital. Então, quer dizer, as coisas elas mudam na nossa vida e aí precisa de uma colocação, de uma repriorização daquele momento. Agora, o que nós temos que ter em mente? No caso do reciclante, mais ainda, é de não perder o foco, que essas situações, o que eu percebi é o impacto que gera na nossa vida no cotidiano. E às vezes você está realizando algo, tem essas situações pontuais que precisam ser atendidas, no caso de doença de familiar, ou de um acidente, de uma questão profissional, e o quanto isso a gente consegue voltar para o prumo que era a nossa perspectiva inicial, de continuar, de estar promovendo as reciclagens, ou aquilo, simplesmente a pessoa vai para o acostamento. Acostamento do quê? Da programação existencial, da meta prioritária, do trabalho que vem sendo realizado. Então, nesse sentido, a gente tem que ver aí o quanto a gente consegue se autodesassediar, literalmente, para poder ir bancando e auxiliando, porque o reciclante ele tem ali os seus elementos de interprisão, de acertos, de complexificação da sua existência para serem salvados. Então, a gente vai agregando pontinhos à FEP cotidianamente, né? O processo é continuado. E tem mais um aspecto bem importante, quanto mais que está no paradoxo do verbete.
no paradoxo. O paradoxo de quanto mais se realiza autorreciclagens, mais se percebe o quanto tem a reciclar. Esse é aquilo que você trouxe. A minha visão hoje do parapsiquismo, de um percentual avançado, ele vai dentro do que eu enxergo e do que eu atinjo. E isso tem tudo a ver com o nosso entendimento do nível de vivência da cosmoética. Para mim, a cosmoética hoje, o que eu realizo está em um nível. Por exemplo, eu entendo a priorização do professor Valdo de não pisar a grama, evitação completa de pisar na grama. Era para ele já um valor. Entretanto, o nível de cosmoética da Luimara ainda não é esse. E eu não estou brigando com isso. Eu tenho, inclusive, autossatisfação e sinto prazer de caminhar descalça na grama. Vocês entendem? Eu tenho uma troca, eu tenho um processo com as energias naturais. Então, vejam bem, o que a gente precisa é a gente se conhecer e cada vez mais, em conhecendo o nosso funcionamento, a gente verificar qual é a maneira mais otimizada, mais agradável de a gente continuar sem que a gente crie com isso engessamentos, sem que a gente entre nas questões de policiamento. Então, a gente vai fazer as nossas reciclagens em um ritmo continuado, ver principalmente, o ressexograma mostra aonde que eu estou tendo autocorrupção. Isso aqui está evidente, olha só, isso aqui está evidente. Já estou 1, 2, 3 anos, faz 5 anos que eu falo que eu quero mexer nisso, que eu quero melhorar. Mas até agora, então, o que é que está acontecendo? Só mexer com a reciclagem não vai resolver. Eu vou ter que dar uma olhada lá no meu CPC, que é que eu estou deixando ali. Outras questões, elas vão naturalmente sendo levantadas. O ressexograma levanta poeira. Diga, Janete. Não, exatamente, tem assim a ver também o que eu queria compartilhar aqui com vocês, exatamente o que você falou aí nas últimas falas. Eu me surpreendi aqui quando eu dei uma olhada assim, em geral, não de uma forma rápida também, esses 10 itens aqui, cada um com 10, essas 10 sessões, cada um com 10 itens, que faz muito tempo que eu não mexo com o conscienciograma, estou sendo bem sincera aqui, assim, de uma forma bem aprofundada, detalhada. E o que eu percebi? Que em algumas dessas sessões eu olhei, puxa, eu me surpreendi de uma forma positiva. Sim, acontece. E eu senti até assim, em alguns momentos aqui, um processo energético de euforia. Muito interessante isso. E, por outro lado, eu também vi essa questão aí de que quanto tempo faz que eu quero mexer com isso e não mexi ainda, que está aqui bem explícito. Então, assim, eu estou vendo isso aqui como uma ferramenta, como um instrumento muito positivo. Eu só queria compartilhar, assim, essa minha... primeiro momento aqui de satisfação de estar participando aqui desse seu trabalho. Obrigada. Luimara, aqui. Pedro. Então, reforçando isso que você também comentou, para mim, ao fazer e ao ler aqui o seu instrumento que se desenvolveu, chamou muita atenção essa questão de levar tudo de eito, que é a eitologia, no caso, digamos assim, acho que serve para todos mesmo. Eu vejo que aqui tem, na verdade, para o intermissivista, um conjunto de conquistas, né, que você tem que, de certo modo, conduzir. São aqueles pratinhos que você tem que equilibrar. E aí, quando você dá atenção para um, você não pode esquecer o outro, senão ele vai cair. Então, é um equilíbrio dinâmico e ajuda você a ter uma noção aqui de como que está a situação. Eu também pesquiso esse tema, de repente depois a gente troca umas figurinhas aí. Mas a minha pergunta, ela vai no seguinte sentido: uma vez feito esse diagnóstico, a gente não vai entrar muito nos pormenores de cada item, porque para mim a visão geral é essa, a pessoa ter esse panorama da vida dela, como é que está sendo conduzido, onde que está ficando, digamos assim, para trás, que se a pessoa não mexer, vai passar um tempo ali, vai ficar uma lacuna tão grande, que aí vai travar todo o processo, possivelmente da ProEx dela, de outras coisas que ela queira desenvolver. Como que fica a parte do prognóstico? No sentido assim,
para ela conseguir dinamizar o processo dela depois de ter feito o diagnóstico, assim, da sua experiência, essa condição de levar jeito, o que você pode trazer para a gente? Nesse sentido, muitas vezes o que a gente vê é que a gente tem trafores que não estão sendo utilizados, são trafores ociosos. E eu acho que esse investimento em trafores que estão ociosos, ele é muito rico, porque ele permite que a gente tenha uma alavancagem. E é aquilo que eu falei, você aumenta a sua dose de autoconfiança a hora que você está realizando algo que você é bom, que você tem competência e você tem resultado positivo para você e para os outros. Vai aumentando o saldo para a sua proexis, o saldo para o seu complexis. E como vocês viram, de 2011 para 2015, foi bem expressivo e me surpreendeu o meu resultado. Agora, o que aconteceu? Em 2011, fazia um ano que estava no relacionamento, né, com o atual companheiro aí, que nós completamos agora, né, assim, já quase de reencontro, 1 década, mas fazia um ano que a gente estava morando junto. Então você veja, está estabilizando uma relação e o impacto disso é muito grande, pelo menos no meu caso de ginossoma, com certas carências da parte da afetividade, a questão da sexualidade. Então, existem itens e aspectos que monopolizam mais a vida da gente. E em determinado momento, quando você tem aquilo resolvido ou melhor encaminhado, tá? Não é 100%, mas que está melhor encaminhada essa questão de um relacionamento a dois, isso libera para quantos outros aspectos? Na época, 2011, que idade tinham os meus filhos? Como é que eles já estavam em 2015? Como é que foram os encaminhamentos? Então, o diagnóstico, ele do ressexograma, ele é bem, como eu falei, ele é pontual, mas ao mesmo tempo ele traz essa base para você fazer. O que a gente tem aqui no verbete? O que a gente, possíveis diagnósticos do ressexograma? A necessidade de recim. Gente, eu estou mexendo com ressex, mas eu diagnostiquei que para trabalhar esse aspecto do exercício físico relacionado à questão aeróbica, olha, eu entendo que a dinamização pelo exercício físico, do que a gente já viu, trabalha a desbloqueios, trabalha desintoxicação física, desbloqueios energéticos. Se eu estou postergando isso há tanto tempo, quais são as companhias evolutivas que eu estou priorizando manter? Gente, realidade nua e crua. Eu tenho mantido guias cegos na minha convivialidade. Luimara, você não está sendo radical? Bom, é o que eu estou enxergando hoje, que eu estou conseguindo perceber. Como é que eu cheguei nisso? Eu cheguei nisso ao longo desses anos de autopesquisa, verificando como é que era, como é que está e o que eu não estou conseguindo desencalacrar. Se eu não fizer alguma recim que tenha a ver com outros aspectos, essa questão do exercício físico, eu fico ali, ó. Mas 70%, né, gente? 70%, 2 vezes pilates por semana, caminhadas de vez em quando. Não, no meu caso, para o que eu entendo ser mais saudável e em vistas da desperdicidade, não é suficiente. Agora, a decisão do que eu vou fazer com isso, nós temos aí o total livre-arbítrio, para ver o que nós vamos fazer com a fotografia do momento, que é o resultado do ressexograma, que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar as 10 sessões aí e entrar no site da ICGE, baixar a planilha, lá já vai preenchendo automático e vai saindo gráfico também. É muito bacana. Então, aí, pegando o que você trouxe, o que eu pensei aqui? Vendo assim a minha dificuldade ou de outras pessoas que eu já observei, que às vezes você tem uma tendência, digamos assim, um perfil, ou mesmo, igual você falou, os trafores, que pendem para um certo lado da manifestação. Então, foi falado aqui de exercício físico, de finanças, ou mesmo de sociabilidade. Então, às vezes a pessoa tem um perfil bom para uma coisa, e ela se desenvolve facilmente, e outra, ela, digamos, ela é totalmente negligente, né? Então, pode ser uma dessas áreas que foi faladas, ou até outras, né? Sim, parapsiquismo. O parapsiquismo, a intelectualidade, etc. E aí, como é que fica, no caso, uma vez que a pessoa
ela viu esse ponto de recim, para ela conduzir isso em conjunto, né? Isso seria o desafio, né? Eu sei que não é uma pergunta simples de responder. Essa é a proposta. Mas para a gente pensar aqui, do tipo, eu tenho aquela coisa lá difícil para mim e ao mesmo tempo eu tenho que também mexer e sem deixar o resto também Nesse de lado. sentido, Pedro, é só lembrar que eu já trabalhei muito nessa linha do que precisa, do que eu devo fazer. E a proposta do plano de ação é pegar uma ação de cada área, procurando ver a convergência para dinamizar as reciclagens, mas com autossatisfação. Então, quando o pessoal vai fazer o plano de ação, é uma grande dificuldade, porque a pessoa ela não quer, ela quer realmente, não, eu tenho que mexer em tal coisa, eu tenho que fazer. Não, eu fazia natação, eu gostava, entendeu? E aí eu peguei uma micose, fiquei de 7 a 8 meses em tratamento, então eu tinha motivação para voltar a fazer exercício físico. Não, eu não coloquei o exercício físico lá assim porque eu devo fazer exercício físico. Eu coloquei porque eu tinha motivação para fazer. Eu só não encontrava por alguns anos, por 3 anos, o ressexograma ia e voltava, porque eu fazia exercício descontinuado. Entende? Então, a ideia é fazer uma convergência no plano de ação com ações que, de repente, contemplem, dá para contemplar a família e a afetividade, a sociabilidade e voluntariado, afetividade com o voluntariado. Então, a gente tem como fazer ações que a gente sejam factíveis de colocar na prática e obter resultados em um ano. E aí sim, você vai para um outro patamar. Isso vai dando o andar em conjunto e com resultado positivo. Então, talvez nas ações aqui, poderia ter o campo da área em branco, de modo que, às vezes, uma ação, como se falou, a pessoa pode botar 2 áreas, né? Mas dá para fazer isso. Por exemplo, uma ação, a gente falou da questão aqui financeira, às vezes uma ação profissional vai repercutir na ação do patrimônio. Sim. Então, ela pode preencher que ela está com uma ação atuando convergentemente em 2 áreas ao mesmo tempo. Fica à vontade, é possível. Ou você pode colocar a ação que complemente a outra, entendeu? Na sociabilidade com voluntariado. Eu vou sair mais, eu vou marcar encontros com os colegas do voluntariado. Está lá na sociabilidade. No voluntariado, o que você faz? Vou propor com os meus colegas, entendeu? Você faz uma ação complementar para ser efetiva. Desculpa. Eu queria primeiro parabenizar você, eu achei muito bacana, muito interessante, e eu acho que, conforme você falou, é possível fazer um acompanhamento, né? Isso é muito interessante mesmo. Gráficos até a pessoa pode fazer, né? Conforme você mostrou. E uma coisa que eu achei interessante, que tem relação com o público-alvo específico, é que é bastante acessível, mesmo as pessoas que estão começando na conscienciologia. Perfeito. Aí eu estava pensando, por exemplo, assim, me lembrei do evento que vai ter ano que vem, da conscienciologia no exterior, né? E eu acho que seria extremamente válido se você apresentasse, ou fizesse algum tipo de workshop, ou workshop eu digo por causa do caráter prático, né? Eu acho que seria excelente, assim, muito traduzido essencial, para o inglês, porque eu já né? fui algumas Obviamente. vezes, poucas vezes, né? Por exemplo, para a Europa, outros países, para ajudar a trabalhar com a conscienciologia, e a meu ver, assim, as pessoas, apesar de muitas delas até estarem há bastante tempo na conscienciologia, falta bastante algo assim, como você falou, a experimentação, né? E eu acho que seria um método, uma técnica introdutória que permite já aumentar a autopercepção, autocrítica e o autodiagnóstico. E seria bom por causa disso, por causa da acessibilidade. Eu acho que seria muito legal você pensar talvez nessa possibilidade. Juliana, muito bacana. Eu estou assim, tendo uma repercussão muito positiva, porque nós vamos estar no evento. Que legal. E então a gente já tem, inclusive, mas a proposta é trabalhar com o Consim Cobaia. Então, a gente está verificando para ter 2 Consims Cobaias previamente, né, em 2 cidades distintas, sendo um em Estrasburgo. E o trabalho,
Do Consim Cobaia, a gente já ministra aula em inglês, eu já sou docente, e a gente já tem ele traduzido. Então, para traduzir o ressexograma é mais simples ainda do que traduzir o material. Fazer uma assistência bem legal. Assim. Mas eu não tinha pensado de modo algum nesse instrumento para eles que vai ser sentido. fácil, entendeu? Olha, porque cá entre nós, o conscienciograma é, obviamente, ninguém vai questionar, né? Mas muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade. E o iniciante tem uma dificuldade. E aqui eu acho que é até um exercício para a pessoa já entender melhor como funciona até a questão do conscienciograma, a relatividade das perguntas, a questão da nota. A subjetividade transformada o mais objetivo possível. Bastante inclusor, assim, esse instrumento. Uhum. Ok. Gente, a gente está quase no nosso tempo aqui. Vamos... Posso falar? Estamos encerrando as últimas considerações aqui. Ok, pode. Rapidinho. Parabéns, antes de tudo. E eu fiz aqui rapidamente, eu consegui responder todas as questões assim, bem rápido. E eu achei bem interessante, porque você pode, pelas notas que você se deu em cada item, já fazer o plano de ação. Você pega a nota menor e já vê o que você precisa fazer para tentar corrigir. É uma vertente, é a vertente que as pessoas mais utilizam, é aquilo que eu devo, e a tentativa que a gente tem trazido é aquilo que eu quero, sabe? Porque isso alavanca motivacional. Né? Mas, enfim, é bacana, Aline, bacana. Você é dinâmica bastante. Gente, estamos encerrando. Gostaria muito de agradecer a oportunidade. Vocês viram, o ressexograma, ele permite que a gente tenha uma noção teórica, a hora que a gente experimenta, ele dá essa margem de realmente oportunizar dinamização das reciclagens pessoais. Muito obrigada. E para o próximo domingo, no dia 3 de dezembro, convidamos a todos para o tema Parapolítica, que será apresentado pelo nosso colega Luciano Melo, que vai estar aqui no Brasil, na especialidade Parapoliticologia. Okay? Muito obrigada a todos. Com sims e com sets.